Bem-vindo ao canal Jornada Cultural. Inscreva-se e ative as notificações para receber avisos dos próximos vídeos. Ficaremos muito felizes com sua participação. Nesse vídeo vamos falar do inquietante Madame Freud, de Nicole Rosen. Escrito por uma psicanalista francesa e publicado no Brasil em 2008, Madame Freud apresenta Martha Bernays, a mulher que, para se tornar Martha Freud, aceitou viver na condição de sombra. Ainda que romanceado, o texto se funda nos eventos históricos da biografia de Sigmund Freud e sua família. Narrado em primeira pessoa, alterna cartas de Martha para uma jornalista americana e capítulos onde ela analisa o que emergiu de suas lembranças a partir da correspondência, estruturada de forma a parecer uma autoanálise. Nesses momentos do livro, Martha revê e atribui significados novos para fatos marcantes de sua vida, resultando num resgate salvífico de uma outrora idosa depressiva e solitária à espera da morte. O livro começa com uma carta de Martha, jornalista, datada de 23 de setembro de 1946, em resposta a uma sutil sondagem de interesse para uma biografia. Fazia 7 anos que Freud estava morto. Esse homem com quem Martha foi casada por 53 anos, e a ele tudo devotou, dedicando-se exclusivamente a ser esposa e mãe dos 6 filhos do casal. Recorda que elas se conheceram no funeral do marido quando Mary, a tal jornalista, foi sensível o bastante para manifestar um interesse genuíno por sua pessoa e não pela viúva do fulano de tal. Percebe a solidão de Martha e com ela comenta como, aspas, é duro estar só, não existir aos olhos dos outros, fecha aspas. No trecho a seguir, Martha fala da solidão da velhice, quando o marido, a melhor amiga e sua pátria estão mortos. Abre aspas. Agora que ele se foi, que Mina, minha companheira de sempre, minha amiga mais próxima, minha inimiga mais íntima, também me abandonou, e que já não tenho nada a fazer senão ocupar-me da idosa que me tornei, sinto um medonho vazio, que por vezes poderia me levar a gritar de terror. Nesses momentos, nem mesmo a leitura consegue me devolver a paz. Na minha idade, já não se dorme. Às vezes, me acontece de não dormir nem um pouco. Assim, posso pensar. À noite, acendo o abajur e me preparo para a longa travessia que me aguarda, seus rochedos, tempestades e calmarias. Fecha aspas. Nas páginas que se seguem, sabemos que Freud morreu 3 semanas após o início da Segunda Guerra Mundial e que pediu para ser cremado, desejo atendido por Martha, apesar de contrariar a própria fé. Martha assume que durante o casamento foi obrigada pelo marido a renunciar ao judaísmo e criar os filhos do casal como ateus. A correspondência com Mary faz ressurgir uma outrora sufocada inquietação. Martha fez o dever de esposa, se doou, se sacrificou, viveu para os outros, suportou as pequenas covardias do relacionamento, pois queria que o marido a amasse. Com a perspectiva da própria morte, perguntava-se se não era hora de pensar se valeu a pena. Pelas reflexões dessa mulher, compreendemos o sentimento de inadequação e desterro vivido por expatriados. Nem a casa muito grande, nem o bairro arborizado, nem os confortos a que tinha acesso na Inglaterra eram capazes de aplacar a saudade da Áustria, onde morou a maior parte de sua vida, e da Alemanha, onde nasceu e viveu até se casar. A família Freud precisou deixar Viena em 1938 após receber visitas ameaçadoras de soldados da SA, a milícia paramilitar nazista. Tenha em conta, meu ouvinte, que na madrugada de 12 de março daquele ano, o exército alemão atravessou os postos da fronteira austríaca e, sem disparar um único tiro, a Alemanha anexou a Áustria. Isso não quer dizer que a invasão foi um evento surpresa. Para que você tenha uma ideia, a Áustria era cheia de simpatizantes do nazismo, tanto que, diante da crescente hostilidade nazi para com a comunidade judaica, desde 1930, amigos e parentes insistem com Freud para que emigre. Não sei se foi orgulho, teimosia ou ambos. O fato é que ele passou muito tempo recusando-se a aceitar a realidade.
talvez por acreditar que o status de gênio fizesse dele e de sua família intocáveis. A história, apesar da fuga de Martha e Zygmunt, deu seu jeito macabro de provar que o prestígio do pai da psicanálise nada valia. As 4 irmãs de Freud que permaneceram em Viena foram presas, levadas a campos de concentração e executadas. Nos trechos em que descreve a dinâmica familiar e a relação com os filhos, captamos a tristeza resignada que acompanhou Martha por praticamente toda a vida. Via que os filhos sempre admiraram o pai, a quem tudo faziam para impressionar. Ela, que teve uma criação mais fechada e cercada de criados, não sabia como dar afeto. Com o nascimento do 6º filho, tem início uma nova fase de isolamento com a perda da intimidade com o marido. Aos 35 anos, Martha nada mais era que a mãe dos filhos de Sigmund Freud. Não havia mais cumplicidade, amizade e vida sexual, o que ficou muito pior com a chegada da irmã de Martha à casa e com a amizade de Sigmund com um médico alemão que passou a ser seu confidente. Mina, a dita irmã, era o extremo oposto de Martha e sempre teve afeição no cunhado, com quem passava mais tempo do que com a própria mulher. Martha suportou tudo isso imperturbável. A mulher que ajudou a parir a psicanálise sufocou no íntimo sentimentos revoltantes como ingratidão, solidão, invisibilidade. O homem que associava tudo quanto era neurose de seus pacientes a problemas sexuais parou de fazer sexo com a própria mulher. O que mais afere é ver que a comunicação entre ela e o marido foi perdida e com isso o afeto também. Enquanto lia a descrição de tais vivências devastadoras, lembrava de trechos de A Mulher Desiludida de Simone de Beauvoir. Este livro reúne contos através dos quais o leitor conhecerá 3 mulheres que estão passando por fases muito difíceis da vida. A primeira está preocupada com as opiniões políticas de seu filho e as escolhas profissionais dele, muito diferentes daquelas que havia planejado. Através do fluxo de consciência da segunda, mergulhamos nas angústias de Muriel, que, depois de 2 casamentos fracassados e do suicídio da filha, rumina em solidão o seu ódio pelo mundo e por um Deus que talvez não exista. Na terceira mulher, acompanhamos o irreversível desabamento da vida familiar de Monique, uma típica dona de casa que de repente se vê abandonada tanto pelo marido que a traiu como pelas filhas que a desprezam. Apesar de pertencerem a gerações distantes e diferentes da de Martha, a dor descrita por elas guarda muitas semelhanças. A mais constante é a do abandono. De volta a Madame Freud, por meio da narrativa soube que Freud também era um marido ciumento, possessivo e autoritário. A Martha foi negada qualquer relação social com outros homens, e não falo aqui de situações de cunho afetivo, sexual, mas de uma simples conversa com um primo ou um amigo de longa data, com quem ela teve de cortar relações. Mas veja que coisa, ele a isolou. Acaso não seria isso um dos componentes dos relacionamentos tóxicos de hoje em dia? Eu reconheço que olhar o passado com os olhos de hoje é obliterar a compreensão dos fenômenos a seu tempo, mas não deixa de me intrigar no relato de Martha que essa dinâmica no relacionamento não era mero fruto de costumes da época, era um traço da personalidade, de que as mulheres ao seu redor tinham a missão de servir Freud, apenas ele, fruto da criação mimada que sua mãe lhe dera. Amália, a mãe Freud, sacrificava os outros filhos para dar-lhe o melhor de tudo, desde os estudos, passando pelos confortos como um quarto e um escritório dentro do minúsculo apartamento ocupado pela família, enquanto os demais tinham de viver no aperto. Isso sem contar os louros, confetes e elogios que ela fazia à família constantemente lhe estender. Até o convívio com o irmão Eli, Martha foi obrigada a sacrificar ante a pressão de Freud. Ela estava apaixonada e a ideia de um homem a querer, pensar nela, a fez perder o bom senso. Graças ao texto, descobri que Freud queria a glória por uma descoberta, qualquer que fosse, para tornar-se célebre. A coisa beirou o ridículo quando ele se iludiu com o potencial terapêutico da cocaína, chegando a publicar um artigo elogioso da droga, afirmando que não causava dependência, que servia para tratar várias patologias. Mas com base no que, afinal, ele fez essas afirmações? Testes clínicos?
Consulta a bibliografia? Pesquisas com pacientes reais e um grupo de controle? Nananina não, com base no uso que ele mesmo fez da substância. Pior que prescrever essa porcaria, insistia para que Marta desse uma cafungadinha no treco para aliviar o estresse do dia a dia. Minha repulsa fica ainda maior quando Marta entra nos detalhes da proibição de seguir suas práticas religiosas e de ensiná-las a seus filhos. Deixando de lado esse aspecto mais revoltante, quando estou lendo alguma obra cujo pano de fundo é histórico, sobretudo aquelas que retratam períodos dramáticos da história do mundo, fico curiosa sobre o que os protagonistas compreendiam daquilo que os cercava e suas implicações. Em Madame Freud, Marta satisfaz minha curiosidade quanto ao nível de consciência de sua família que viveu num período muito estranho do século XX, o do surgimento e ascensão do nazismo. Ela, apesar de estar num ambiente de pessoas cultas e ter recebido boa educação, não foi capaz de interpretar os sinais do que vinha pela frente a partir da queda do Império Otomano. Sua família estava envolta na bolha de Zygmunt e sua recém-criada psicanálise. Vemos em Madame Freud que o antissemitismo sempre foi uma constante na Europa. Marta oferece uma noção suficientemente repugnante de como isso se manifestava quando explica por que famílias judias na Alemanha e na Áustria se agrupavam nos mesmos bairros. Ela traz a face mais violenta dessa conduta discriminatória quando conta dos pogroms, uma escrotice inacreditável que basicamente consistia em um grupo de não-judeus entediados e de cara cheia moerem no cacete um judeu por absolutamente nada. Sublinha que por um bom tempo houve tolerância com os judeus no Império Austro-Húngaro graças ao imperador Francisco José, um católico muito devoto e piedoso que os protegia e os poupava de constrangimentos. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, os Freud não entendem direito a natureza do conflito e potenciais consequências. Os combates estão sendo travados a muitos quilômetros de distância. Seus filhos e os filhos de conhecidos que se alistaram voltaram bem e relativamente rápido para casa nos 2 primeiros anos de escaramuças. A percepção deles só vai mudar quando passam a enfrentar racionamento de comida e carvão. Daí em diante, é ladeira abaixo. Um sobrinho morre em combate e o falecimento do imperador em novembro de 1916 representa a ruína do último pilar que sustentava o Império Austro-Húngaro. Até o final da Primeira Guerra, o Império afundará na humilhação da derrota, na vergonha da miséria econômica de uma das nações que até não muito tempo era um esplendor de desenvolvimento social, cultural e financeiro. Parte significativa da história, já mais próxima do final do livro, se detém nas perdas familiares, antes da difícil partida de Viena. A morte de entes muito queridos dos Freud, entre eles a filha preferida de Marta, a adorável Sophie, que foi vítima da gripe espanhola de seu filho caçula. Este morto de tuberculose foram das chagas mais excruciantes infligidas a Marta e seu marido. Após a morte de Sophie, o menino seria adotado por uma outra filha do casal Freud que não conseguia engravidar. Depois vem a morte de Amália, mãe de Freud, e a viuvez de cada uma das irmãs dele. Numa espécie de culminação cruel desse ciclo infeliz, o agravamento do câncer no palato de Zygmunt, que o torturou por 16 anos até matá-lo. A autora encerra a história indicando o que é ficção nos pensamentos atribuídos a Marta, o que de maneira alguma torna a obra menos profunda e interessante. Vemos autênticos e tão familiares dramas da vida humana na perspectiva da vista cansada da velhice, que tem diante de si a perspectiva da morte e seu desejo de rever e reconciliar suas perdas, renúncias e culpas para partir em paz, numa fase da vida em que materialmente não se pode fazer mais nada. Uma leitura tão agradável quanto provocativa e inquietante, que nos convida a pensar nas escolhas da vida e para onde nos levam, seja por livre escolha ou não. Bem, para você que ficou até o final do vídeo, meu agradecimento pela audiência. Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito, deixe um joinha, compartilhe com os amigos. Espero que volte a prestigiar o nosso material. Até mais!